Ô, Léo, cara, eu vou te falar, velho, eu tenho o maior orgulho, assim, de falar que eu sou seu amigo. Assim, Pô, cara, não fala um negócio desse, não, que eu não mereço isso aí, pelo amor de Deus. Isso é foda pra caralho. Não me fala um negócio desse, não. Eu vi você falando uma vez que você consegue medir o desenvolvimento de um país pela quantidade de aço que os caras usam. Tem isso Não, mesmo? não, você pode medir desenvolvimento do país, o atual estado do país, por várias coisas. Sim. Um índice que se usa, por exemplo, ácido sulfúrico. Tá? Ácido sulfúrico. Também ácido Sim, sulfúrico? o consumo de ácido sulfúrico é um dos índices, para você ver se um país é mais desenvolvido ou não. Você quer ver... você tem muitos índices que é usado para coisas específicas. Por exemplo, eu quero ver se um país tem muita produção tecnológica. Eu vejo consumo de estanho. Porque o estanho é utilizado para solda de celular. Todas essas soldas de celular, que não é solda, na verdade, é abrasagem. Se ele usa muito estanho, muita tecnologia. Via de ré, claro que o estanho não é só usado para isso, o estanho é usado muito para isso, mas é usado também para lata de ervilha, lata de sardinha. Todas essas coisas, essas sardinha também. É um metal que eles usam ali que chama folha de Flanders. Aliás, eu falei sobre isso na Record. Me chamaram na Record lá. Eu até gravei um negócio pra Record também esse dia, não sei se vai ser esse final de semana. Eu falei da Air Fryer lá e me chamaram, falaram, você podia explicar o negócio da Air Fryer? Eles me perguntaram. Eu falei, posso, mas eu nunca usei uma Air Fryer. Eu não tenho Air Fryer, nunca nem usei, mas tudo bem, você me fala o que você quer e eu te falo. Eu equaciono se eu precisar, igual esse. Não sei se eu posso contar, porque se vai sair o que eu falei, ainda não saiu no programa. Mas acho que são públicos diferentes. Sim. Né, e o nosso público aqui, pode contar pro nosso. Nosso público é muito interessante. Então eles me mandam umas coisas, o pessoal da Record, e quer que eu explique por quê, se é verdade, se não e tal. E eu não preciso, que nem o DS é o seguinte, a pessoa fez uma solução de álcool, café e cravo pra espantar formiga, barata e tal. Eu queria saber se funcionava. Eu não preciso fazer essa solução e jogar nas formigas pra saber se funciona. Eu equaciono, eu vejo, alguns reagentes eu já conheço, outros não, e eu sei se funciona ou se não funciona. Vai rolar. Isso. Aí eu expliquei pra ela até na hora, quando ela mandou o áudio, ela até mandou, deixa eu ver se eu acho aqui, eu ia falar o do Jean, também não coloquei, eu fico falando, é que demora pra pegar, ela mandou o áudio, nossa, era isso aí mesmo que eu queria e tal. Fala isso, um abraço pro Mestre G, viu? Mestre G é foda pra caralho. Eu falei com ele hoje. Ele é muito foda. Geraldo é gente boa pra caramba. Depois eu acho isso aqui, mostra isso aqui. Ele é um monge, né, mano? Que cara, ele é igual um monge. Nossa, já é uma figura, cara. Muito. Ele é muito sábio, assim, né? Me lembra desse da Record, depois eu vou contar. Deixa eu fazer um adendo, então. Que eu tava contando pra vocês que eu tenho uma mania de pegar umas coisas que não era pra eu ter percebido. Sabe? Você pegou alguma coisa do MSG? Não. E eu fazia isso desde a época de faculdade, já fazia isso. Fazia, na verdade, colégio e tal. Tem uma professora lá, muito boa essa professora, muito boa. Ela dava aula de termodinâmica. Ou matéria do demônio. Meu Deus. Cara, eu fiz uma prova. Eu tenho essa prova escaneada. Vou mostrar essa prova pra vocês. Porque essa prova foi o seguinte. Chegamos lá pra fazer a prova. A prova era uma questão. Uma questão. Na verdade, não era termodinâmica, era trocador de calor. Uma questão, você dimensionar um trocador de calor. 9 folhas de resolução. 9 folhas. Isso? Todos os cálculos são dependentes. Então, se eu errei um cálculo lá em cima, eu vou errar tudo. Tudo. E você não tem tempo de recalcular. Quando eu saí dessa prova, eu juro que caiu um raio na minha cabeça aqui agora. Eu juro pra você. A minha mão tremia. Quando eu saí da prova, minha mão fazia assim, ó. Tremia. Sabe? De eu escrever e calcular e tal, não sei o quê. Aí, eu juro pra você, eu tirei 10 nessa prova. 10. A segunda maior nota da turma foi 2,5. Aí eu cheguei na prova, esse professor, ele gostava muito de mim. Esse professor já faleceu, chamava Oliveira. Foi diretor, inclusive, da escola. E é muito gente boa, esse professor, um velhinho. Não, eu imagino, fazer uma prova dessa, o cara é legal demais, cara é muito gente boa, não. Muito gente boa. Muito. E ele brincava muito comigo, porque eu namorava uma menina na época. Só que essa menina não era da minha sala. Ela estudava numa sala depois. Então a gente ia junto até a minha sala, eu entrava e ele ia pra sala dela. Ele entrava comigo, o professor chegava e tal. E aí tinha uma menina, na época eu era uma magrinha e tal, era meio... Vou mostrar uma foto quando eu era galã pra você ver. E aí, tinha uma outra menina lá que dava em cima de mim, né? E aí, a minha namorada saía, mas eu nunca dei bola pra essa menina. E essa menina sentava do meu lado e ficava de conversinha. E o professor achava que eu saía com as duas. Eu nunca saí com as duas, não faria isso. Nunca saí com as duas, mas ele achava que eu saía com as duas. E ficava me enchendo o saco. Porque uma me deixava e a outra me enchendo o saco assim de boa, né? Brincando comigo. Então ele gostava muito de mim.
Aí eu cheguei lá, não tinha nota na internet, na época nada, eu fui lá ver minha prova, tal, não sei o quê. Aí cheguei lá e ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim ver minha prova. Eu falei, ver essa prova. Tirou 10 na prova? Tá aqui, ó, tá aqui o gabarito. Ele falou, não, vou te dar o gabarito. Falei, você merece, vou te dar o gabarito. Falou, vou usar a sua prova de gabarito. Aí colocou minha prova de gabarito pros alunos usar. E aí ele me deu essa prova. E eu escaneei essa prova. Na época eu falei assim, se eu contar que eu fiz essa prova, ninguém vai acreditar. Eu tenho que ter essa prova escaneada. Que era 9 folhas de resolução. Meu, eu saí... Mano. Cara... Que isso, assim, cara? Aí... Cara, quanto tempo pra fazer uma prova acho dessa? Que era 2 horas. Mesmo 2 assim horas. é acelerado, né, mano? Porque Não, 9 eu folhas terminei de no cálculo último minuto. é o tempo de... Eu terminei no último minuto. Aí, eu acabei até confundindo os professores. Eu ia falar de outra professora que era que dava aula de termodinâmica. E aí eu lembro que ela deu uma equação, e aí eu comecei a olhar a equação e falei, professor, tem alguma coisa errada nessa equação? Ela não, eu falei, tem. Porque se eu fizer essa condição, o corpo de menor temperatura vai passar calor de maior temperatura. Eu tô quebrando a lei da termodinâmica. Aí ele olhou e tal, essa professora é muito inteligente, ela é muito... Sabe, ela é muito assim, focada, sabe? Ela é consultora de Petrobras. Essa pessoa, ela é um bicho. Ela é muito boa mesmo, né? E aí, ela ficou tal, não sei o quê, e ela ficou assim, indignada que dava aquilo assim, mas indignada assim com ela mesmo. Aí ela falou assim, não, vamos resolver isso aqui. Aí dispensou a sala toda. Dispensou a sala toda, todo mundo foi embora, e ficou eu e ela lá, né? Foi Gênio Indomável purinho. É um filme, Gênio Indomável. É, do cara que fazia os cálculos lá, quando todo mundo saía da sala e resolvia os cálculos. Não, mas lá, eu não fiz os cálculos. Eu só peguei uma condição que ia dar um negócio errado. E eu fiz isso em outra aula. Aí a outra aula, a mesma coisa, era uma outra coisa, ela mandou todo mundo embora e eu fiquei lá discutindo com ela. E aí o pessoal brincava comigo, falou, meu, você tem que toda aula quebrar um princípio da termodinâmica, porque todo mundo saía. Aí eu falei, o problema é que eu só posso fazer isso em 4 aulas, porque só tem 4, né? Só tem 4 leis pra eu quebrar. A lei 1, a 2, a 3 e a 0. Né? Então só dá pra fazer em 4 aulas. Então eu tenho esse problema. E eu, às vezes, eu tenho que calar a boca. E eu não fico quieto. Isso é muito ruim. E eu converso muito com o Geraldo sobre religião. O Geraldo manja pra caraca de religião. Sério? Mas teólogo, muito. E eu zoo com ele, né? Que ele é um pouco mais velho que eu. Aí eu zoo com ele. Falei, meu, mas você já não tem idade pra ser ancião lá na igreja? Ele fica puta da vida comigo. Eu encho o saco lá dele e falei, porra, você quer se conhecer, você tinha que ser ancião lá da igreja e tal, né? Aí ele vai levar as filhas dele tem um encontro de jovens lá, né? Leva a filha pequenininha, a criançada e tal, não sei o que. Ele leva lá no encontro de jovens. Aí eu ligo pra ele às vezes e falo, você tava onde? Ele falou, tava lá no encontro de jovens. Levei... lembro que a primeira vez que ele me falou isso, que eu não sabia que ele ia nisso. Aí ele falou assim, mano, eu tava lá no encontro de jovens. Eu falei, Geraldo, você sabe que você chegou pelo menos 50 anos atrasado, né, mano? Você atrasou um pouquinho, né? Mas beleza. E aí, quando ele vai hoje lá, ele fala, tava no encontro de jogos. Fala, pô, perguntaram de mim? Falaram por que eu não fui e tal. Aí a gente tira um barato com isso. E eu, quando tem alguma dúvida de religião, às vezes até falo nos meus vídeos, eu falo com ele. Sim. Porque ele manja muito. E aí eu pergunto tal, e eu, às vezes, acho umas coisas que eu... Cara, quase tudo que eu vi, eu falei, caraca, isso aqui não pode ser assim, isso aqui não, né? Isso aqui não tem muita coerência. Aí você vai lá e ele explica, fala, não, isso é assim por causa disso. Você fala, caraca, é tudo que você acha assim, que o pessoal usa na internet pra falar, religião é uma droga, isso aqui não faz sentido, meu, faz sentido. Mas religião católica, assim, cristianismo. Ele é protestante, eu tô falando da Bíblia. Da Bíblia. E aí eu tava lendo uns negócios lá, dos 3 reis magos, não sei o que, eu vi um negócio e falei, meu, isso aqui não tá certo. Eu falei, vou falar com o Geraldo, não pode ser. Porque quando fala dos 3 reis magos, você pensa o quê? Você fala, pô, os caras legal, os caras filha da mãe. O que vocês pensam? Cada um trouxe um presentinho ali. Não, presente, né? Trouxe a mirra, né? Então, pra vocês é uma boa figura? É uma pessoa que você tem que enaltecer ou não? O que não, vocês acham? Sim, pra mim é os caras bonzinhos da história, não? Quero os caras bonzinhos. Aí você vai ler lá a Bíblia. Receberam Jesus, né? Tudo, né? Deram presente. Ué. Então você vai ler a Bíblia, primeiro que não tem 3 reis magos na Bíblia. Já começa por aí. Né? Não tem. Já leu a Bíblia, não? Viu isso aí? Não tem. Nessa parte não li. Ele fala que são uns magos. Ninguém fala que é 3. Aí, acredita-se que é 3, porque foram 3 categorias de presente. Isso, pelos presentes, né? Então, presume-se que é 3. Mas ninguém fala que é 3. Aí fala que ele foi lá, chegaram lá, viram a estrela e tal. Isso já é uma coisa que tem no judaísmo, que o judeu, ele não acredita que Jesus, porque eles acreditam que vai vir o Filho de Deus, o profeta e tal, só que eles não acreditam que é Jesus. Eles não é o Messias. Eles não reconhecem Jesus. Então, mas tem na doutrina deles lá que o profeta vai vir. E eles estão lá esperando até hoje.
Sim. Né, o profeta. E os reis magos acreditaram no sinal. Eles eram... Quando eles falam de magos, não é que eles faziam magia, tá? É que eram sábios. Então entendiam de astronomia e tal, e não sei o quê. E eles viram lá o sinal e tal, não sei o quê. E o sinal marcava que viria o novo rei, o rei dos judeus. E aí eles foram lá e falaram com Heródoto, o rei, né? E falou assim, Heródoto, não era Heródoto, né? Não sou nem lembro agora, mas era, se eu não me engano, era isso? Bom, acho que era isso aí. Aí ele vai lá e fala com o rei, e ele fala pro rei, olha, a gente veio pra saudar a criança, a gente viu o sinal e tal, não sei o quê, e beleza. E aí eles vão lá atrás, e aí até o rei fala pra ele, ele falou assim, se vocês descobriram que tá criança, vocês me avisam pra eu adorar. Eu falei, Geraldo, só eu que acho que esses reis são burros pra caramba. Porque, se eu tô sabendo que tá vindo aí o novo rei, sabe pra quem que eu não falo? Pro atual rei. Porque senão ele vai tirar a vida dele. Porque eu acho que o atual rei não quer saber de um novo rei. Eu não ia falar isso pro rei nem a pau. Quando os reis magos contam pro rei, o rei manda matar todos os primogênitos. Que ele ficou sabendo que acabou de nascer uma criança que vai ser rei. Então, se você pensar, a morte de todos os primogênitos aconteceu por causa dos reis magos. Aí eu tava lendo isso e falei, gente, eu acho que eu não vi alguma coisa. Falei, deixa eu falar com o Geraldo, porque alguma coisa eu não tô entendendo. Porque não é possível, porque ninguém nunca falou isso. Né? Não é possível que só eu enxerguei isso aqui. Aí ele falou, não, é isso aí mesmo, mas não é porque o cara é sábio numa coisa, é que às vezes ele tem uma inteligência social e tal. Você entendeu? Tipo o Sheldon. Falou. Né? Tipo o Sheldon. Você entendeu? O cara é um gênio, mas ele não tem... Eu falei, cara, se eu tô sabendo, caraca, o novo rei nasceu, eu nunca vou contar pro atual rei. Né? Então é uma coisa que ninguém fala, que todos os primogênitos que morreram por causa dos reis magos. Sim. Porque teve, né? Logo depois da notícia, ele mandou matar todos os primogênitos. E se ele não falar nada, se ele vai na miúda, deixa eu ir lá só e fica quieto. Se ele não fala nada, ninguém morria. Ele ainda quase pôs, né, Jesus na reta, porque você não escapa também, porque era pra ele também ter sido morto. A Bíblia tem partes dela, assim, que se você for ler mesmo, assim, tem muita coisa que você fica assustado. Fala, porra, isso aqui é verdade? É assim mesmo, mas né? é engraçado quando coisas, você tem umas narrativas e também o pessoal não sai muito das narrativas básicas, né? Sim. Tem um cara, ele já viu em muito podcast, eu não lembro o nome dele, que é um cara que fala muito sobre religião, um cara que fala muito bem, tem uma voz muito boa. O Rodrigo acho Silva? Eu acho que é ele. Uhum. Eu queria saber se ele puder responder isso aí, o pessoal podia fazer um corte disso aí e pedir pra ele responder. Né? Se essa interpretação tá... Porque eu não sou um leitor da Bíblia. Eu conheço algumas coisas que eu gosto e tal. Entendeu? Eu não tenho the big picture, né? Eu não tenho o cenário geral do cara que leu a Bíblia. Por isso que eu pergunto pro Geraldo. Eu falo, caraca, será que eu interpretei direito isso aqui? Né? Eu gostaria, se ele puder responder, né? Lançar A gente trouxe aqui o professor Sabino. Ele é o maior de exegese do Brasil hoje, assim, sabe? O cara é um profundo estudioso da Bíblia. E aí ele mostrou trechos aqui pra gente aqui, que você fala, que, velho? Como assim? O povo não sabe disso, né? Tipo... Esse eu não vi, esse eu quero ver. Vamos ver se sabe episódio. tudo. Ele fala que Jesus nem crucificado ele deveria ser. Que a pena dele na Bíblia deveria ser apedrejado. Tem várias coisas ali que eles falam ali. E mostrando. Né? Olha essa parte da Bíblia aqui e tal. Olha aqui. Aí falava o Pedro colocava na parte e tal. Ele interpretava aqui junto, assim. Foda, velho. Foda. Sobre a leitura, né? Porque é o seguinte, o que ele traz ali não é o que é pregado. É o entendimento literal mesmo. Ó, isso aqui é assim. Só tem essa forma de você interpretar isso aqui. Não tem... Então, mas aí eu já acho curioso, porque é o seguinte, a Bíblia foi escrita cronológica. É por isso, o que ele traz é o original, no caso. Sim. Sério? Sim. Ele trouxe... Não, mentira. Ele trouxe o original em aramaico? O que ele estuda é o original. Em aramaico. Cara, então... Ele fala assim, ó, essa palavra que foi traduzida aqui... E ele fala aramaico, não é possível. Pode ser o bem, não existe pode ser o bem, é bem. Então, se é bem, é diferente de pode ser bem. Claro, sem dúvida. Então, é bem, é assim. Pode ser bem é outra coisa. Que é o que ele faz. Professor Entendeu? Sabino. E aí, ele já descobriu vários elementos. O povo odeia ali, ele, assim, sabe? Por quê? Tipo... porque aí ele dá uma do pastor A Rodrigo verdade incomoda, né? O pastor Rodrigo odeia ele, sabe?
Odeio. Quem é o pastor Rodrigo? Não, odeio não. O Rodrigo Silva, né, que você falou que fala bem. Tá. Ele é assim, pastor? sabe? Eu não sabia que ele era pastor. Ele é pastor. Ah. E o pessoal já tentou juntar os dois sim, um não quer juntar com o outro. Mas é mútuo? Um não quer Porque o Sabino, ele O Sabino vai em qualquer é lugar. o cara Então, que... eu não esperava isso do Rodrigo, É. porque você não pode... O Sabino, ele é o cara que tá refutando aí todos os pastores aí. Entendi. Pastores... Eu tenho uma frase, é. eu falei isso num podcast que eu gravei, inclusive, com o Benê Barbosa. É um cara legal pra vocês trazerem também. O cara Vai salvando aí, Pedro. é super especialista em armas, que eu falei pra vocês, né? E eu falo o seguinte, quem tem a verdade, não tem medo de pergunta, Verdade. né? Com certeza. Só pra você ter uma ideia, dos malucos que aparecem por aí,